Olá, mais uma vez estamos aqui no nosso estudo sobre o Reino de Deus, este nosso 10º encontro, o qual nós estamos desde os vídeos anteriores falando sobre algumas parábolas relacionadas ao reino, conhecida como parábolas do reino. Né? Hoje vamos falar sobre a parábola da figueira estéril. Né? O nosso tema ainda é o reino chegado ainda nesse caráter provisório. Né? E essa parábola vai tratar sobre essa questão da busca do perdido. Já vimos nas três anteriores a importância da pregação do Evangelho na dispensação do reino que veio em Jesus Cristo e que é por meio dessa pregação do Evangelho que continua, né, que o juízo vindouro então é retardado, né, ele ainda não aconteceu. Assim, a vinda de Jesus traz o quê? Ele traz essa oportunidade para o arrependimento e uma possibilidade de ser salvo. Recebe, então, uma expansão importante em contraste com a pregação de João o Batizador. Ele estava preparando a chegada do reino. Jesus já traz o reino e Jesus então traz na sua mensagem desse reino, então, essa necessidade da salvação que está sendo dada, né, para que o juízo vindouro, então, ao chegar, né, na sua totalidade, vem estar, então, fazendo aquela separação que nós vimos nos vídeos anteriores, né, que Jesus o fará. Enquanto a vinda é cumprimento, ela também, então, implica o que? Nessa prolongação dessa época da graça. O Evangelho é a pregação do cumprimento, a mensagem da graça que está em Cristo Jesus, que começa então o seu percurso no mundo. Aqui nós temos então o que? A busca do perdido, mostrado então na continuação da parábola do reino em Lucas capítulo 13, verso 1 a 9, que nós temos então a parábola da figueira estéril. Vemos na história da salvação as catástrofes que vêm sobre a vida humana. Por causa do quê? Por causa da falta de arrependimento em geral. Lucas capítulo 13, logo no início, ele vai dar essa conotação nos cinco primeiros versos. Mas isso não implica na diminuição da necessidade de arrependimento. A seriedade quanto ao mesmo continua. Por quê? Porque o juízo virá. Né? E Jesus, ao voltar para concretizar o reino, ele vem também como juiz, né, sobre todas as coisas. E é isso que Lucas então vem tratar nos versos 6 a 9. A questão é, quando virá o juízo? Ele foi adiado, conforme a parábola da figueira estéril. Essa parábola então garante o quê? A vinda do juízo, sim, reforçando a urgência que o ser humano tem de se arrepender. Logo, a parábola da figueira estéril, ela implica na prolongação da época da graça. Né? Fala do quê? Fala desse adiamento do juízo, onde Deus ainda, de forma graciosa, proporciona a oportunidade de arrependimento diante da vida humana. A tarefa messiânica de Cristo, então, implica em salvar muitos pela pregação do evangelho do reino vindouro. Por isso que Jesus deu essa autoridade aos seus discípulos, ide, ou indo, pregar o evangelho a todos. A finalidade dessa parábola também mostra para nós o quê? Que há um adiamento desse juízo. Aquilo que já em Mateus capítulo 9, verso 36, nós vemos como realidade, onde vemos Jesus o quê? Sendo viticultor, como aqueles que são como ovelhas que não têm pastor. Elas estão perdidas? Estão sem pastor, estão perdidas. E essas ovelhas perdidas que Jesus, que é o bom pastor, veio para buscar. É nessa realidade da busca, então, que nós vemos o que? Revelar-se essa presença do reino até que Cristo retorne. Os perdidos são essa preocupação constante de Jesus. E a busca deles mostra, então, o que? A presença desse reino, que já está e que virá. Jesus, então, busca os perdidos, o povo da terra, como é designado pelos fariseus, como eles chamavam esse povo,
né? Esse povo que, segundo os fariseus, não observava a lei e não observou. Assim, eles eram rotulados de pecadores e agrupados como desprezados, tal qual os publicanos eram desprezados. É esses perdidos que são as ovelhas sem pastor, onde a obra de buscá-lo é, de fato, muito importante. E nessa busca, então, verifica o quê? O aspecto especial de cumprimento. A presença ou a vinda do reino, que atualmente se manifesta nesse caráter provisório, porque foi adiado ainda o juízo que vem. Para vir o juízo, o que é preciso? É necessário se realizar, então, certas atividades. Assim, então, a busca dos perdidos confirmam e ilustram as parábolas do semeador e da figueira estéril. A figueira estéril, por enquanto, não é cortada. Ela não está produzindo, mas ela não está cortada ainda. Por quê? Porque isso vai acontecer futuramente. Assim devemos, então, manter o quê? A realidade do juízo vindouro e a importância da consumação. Mas, ao mesmo tempo, a busca dos perdidos é de caráter de cumprimento. Faz parte e parte completa dessa obra messiânica em Cristo Jesus, revelando assim então a presença do reino nessa busca, a busca do perdido. Na mesma proporção que nós vemos lá na parábola do semeador de Mateus capítulo 9, verso 35 a 38, que nós estudamos nos vídeos anteriores. Porque as palavras referentes à obra do Salvador deixam bem claro esse aspecto messiânico que está em Cristo Jesus. Ovelhas sem pastor são ovelhas perdidas. E isso já era repetido várias vezes no Antigo Testamento, mostrando o quê? Mostrando o povo de Israel que estava abandonado pelos seus líderes, pelos seus pastores, estando então espalhados como um povo perdido. Mas esse povo recebe a promessa de restauração, por meio então do Messias, desse pastor que era prometido desde os profetas do Velho Testamento, que chegou. Né? Isso que era a preparação de João, quando João estava falando sobre a vinda do reino, que concretiza então em Cristo Jesus. O bom pastor, Jesus Cristo, né? Buscará as suas ovelhas, libertando então o seu povo, o povo de Deus, dos seus inimigos, separando ele, né? Tão somente ele, entre as ovelhas e os cabritos, mas também revelando o verdadeiro povo de Deus, que é um só povo sobre a face da terra, um só rebanho. É assim nessa atividade, então, que nós temos que ver a própria manifestação do reino. É um reino, né, global, né, de um só povo sobre a face da terra, né, salvo em Cristo Jesus, que se revela nessa atividade de arrebanhar, né, sendo esta, então, a finalidade da vinda do reino sobre a face da terra entre as pessoas. Cristo veio, e ele veio para buscar os perdidos. E essa busca, então, é encarada como o quê? Como uma ceifa. Mateus capítulo 9, verso 35 e 38. Significando o quê? Significando a ceifa, neste caso, como o ser humano. E o campo de atividade, aonde está esse ser humano. A ceifa inicia-se, então, na atividade de busca. Buscar e ajuntar, onde Cristo proclama, então, com autoridade a palavra de Deus. A palavra, então, é dirigida a quem? Aos cansados e aos sobrecarregados. Texto bem conhecido nosso de Mateus, capítulo 11, verso 28. Né? E esse texto não está falando de coisas que talvez a gente venha a entender de forma equivocada. Não é por causa dos seus cuidados e pecados, mas por causa de jugo e fardos que os fariseus estavam colocando na vida desse povo. Mateus 23, verso 4. Né? Por quê?
esse povo está sobrecarregado, esse povo está com fardos pesados sobre si da religiosidade que os fariseus impunham sobre eles, daquelas regras que nem eles mesmos eram capazes de viver, os fariseus, os líderes religiosos, mas queriam que esse povo vivesse para mostrar que eles poderiam então ser salvos. Por isso que nessa pregação então deixa claro que a presença do reino na busca dos perdidos em sua atividade pressupõe que Jesus é o Cristo em quem se revela o reino de Deus. E ele é aquele que vai trazer então a salvação. E trazendo a salvação é ele também que vai separar uns dos outros. É isso que nós precisamos compreender nessa parábola. Na nossa próxima aula nós vamos falar ainda sobre o caráter provisório, entendendo então agora esse servo do Senhor, Jesus Cristo, o servo do Senhor, né, nesse contexto dessas parábolas que nós vimos anteriormente. Que Deus assim nos ajude e que nós possamos compreender para também estarmos não apenas aguardando a confirmação do reino, mas também vivendo a realidade desse reino presente que está diante de nós hoje e também da atividade desse reino no qual nós estamos inseridos e devemos então estar realizando, né, a vontade de Deus. Que Deus assim te abençoe. Forte abraço desse irmão em Cristo. Nós nos vemos no próximo vídeo, né, continuação dessa aula que nós estamos tendo com relação à vinda do reino de Deus. Nós estivemos uns dias fora de sintonia aqui por problemas mais técnicos com relação a equipamento, mas agora nós estamos retornando. Que Deus assim nos ajude e vamos prosseguir avante.